para uma aula aqui hoje de ciências da natureza e suas tecnologias, física. Essa primeira aula para a gente tratar de conteúdos relacionados à mecânica. Questão 1 diz o seguinte: as empresas concessionárias de energia elétrica espalhadas em todo o país enviam mensalmente para seus clientes as popularmente conhecidas contas de luz. A figura a seguir mostra uma parte de uma fatura desse tipo. Dá uma olhada nessa figura que representa uma conta de luz, chamada conta de energia. Ela tem diversas informações, só que na verdade o que interessa para o consumidor é aquilo lá, o consumo médio em quilowatt-hora. A propósito, vamos fazer uma transformação de unidades. Quilowatt-hora é unidade de energia, mas um sistema usual. Joule também é unidade de energia, mas um sistema internacional. Então a transformação fica a seguinte: 1 kWh, o número 1 você mantém, o quilo significa 1000, watt mantém. Hora corresponde a 3.600 segundos. Então, realizando esse cálculo, fica lá, 1 kWh igual a 3.600.000 joules. Bom, pensando nessa relação e que 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules, imagina só o consumo, no caso dessa conta que foi apresentada, são 183 kWh. Se for transformar isso aí para joule, você vai ficar com um número gigantesco em joules. Então, nas chamadas contas de luz, a gente acaba expressando o consumo em kWh para não ficar muito complicado o número, ou seja, para que a interpretação dessas faturas não seja praticamente impossível. Bom, voltando então ao texto da questão. Entre as alternativas, qual apresenta o melhor motivo de não ser utilizada a unidade do sistema internacional para o consumo médio de energia elétrica desse cliente? A. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números muito pequenos. Isso daria aos clientes uma sensação de estarem utilizando pouca energia elétrica, provocando um aumento no consumo. B. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números fracionários. Isso faria com que os valores cobrados pelas concessionárias acabassem tendo sempre uma parte representada em centavos de real, tornando os pagamentos mais complicados. C. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números negativos. Isso geraria prejuízos à concessionária no momento da cobrança. D. Se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números que não corresponderiam à realidade. Isso aconteceria pois a unidade de energia no sistema internacional não é válida para ser usada com energia elétrica. E, se fosse utilizada a unidade do sistema internacional, o consumo de energia elétrica ficaria representado por números bastante grandes. Isso tornaria sua interpretação complicada. Bom, como foi visto, então, 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Então, se você pegar uma conta de luz e tentar expressar o consumo médio em joule, você fica com um número muito grande, o que dificulta a interpretação e não é legal para o consumidor. Então, como a gente pode ver, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Na figura a seguir, em que uma trajetória orientada é mostrada como exemplo, temos dois corpos com velocidades escalares, V1 e V2, de diferentes valores e sinais. Dá uma olhada nesse desenho aí. Repare que ele tem uma orientação para a direita. Isso significa dizer que velocidades para a direita são positivas, velocidades para a esquerda são negativas. O corpo número 1 tem uma velocidade que é menos 2 metros por segundo. O corpo 2 tem uma velocidade que é 5 metros por segundo. Então o sinal indica para onde o corpo vai. Voltando à questão. Definindo-se rapidez como módulo da velocidade escalar de um corpo, podemos afirmar que: alternativa A, dois corpos que têm a mesma rapidez se movimentam com a mesma velocidade escalar. B, velocidade escalar é conceitualmente igual a rapidez. C, entre dois corpos, o que tem maior rapidez é o que possui velocidade escalar maior. D, o chamado velocímetro, aparelho encontrado no painel de carros, é um instrumento que mede rapidez e não velocidade escalar como poderia se supor. E, se a velocidade escalar de um móvel aumenta, isso significa que ele está se movimentando cada vez mais rápido. Imagina um carro que está se movimentando na mão correta de uma rua a 60 km por hora. Você olha lá no velocímetro, vai estar escrito 60 km por hora.
Agora imagine que um motorista imprudente coloque esse carro na contramão da rua. Mas se você olhar para o velocímetro, não vai marcar menos 60 km por hora. Claro que não. O velocímetro é incapaz de perceber se o carro está se movimentando em um ou outro sentido. Porque o velocímetro ele marca a velocidade, mas sem o sinal dela. Isso tem nome na matemática, hein? Quando você pega um número e não coloca o sinal, você está olhando apenas o módulo. Então o velocímetro ele marca apenas o módulo da velocidade. Ele marca apenas o que a gente chama de rapidez. E é isso que foi dito na alternativa D. Dá uma olhada ali, ó. O chamado velocímetro, aparelho encontrado no painel de carros, é um instrumento que mede rapidez e não velocidade escalar como poderia se supor. Vamos à nossa próxima questão. Questão 3. Um dos maiores desafios tecnológicos da atualidade se refere à geração e à utilização de energia elétrica em grande escala, sem provocar enormes impactos ambientais. Nesse sentido, assinale a alternativa que faz a correlação adequada entre o tipo de usina geradora de energia elétrica e suas vantagens e desvantagens. A número 1, usina hidrelétrica. A 2, a termoelétrica. E a 3, a nuclear. Agora, em seguida, vão ser apresentadas as vantagens e desvantagens dos 3 tipos de usinas que são os mais comuns no mundo inteiro. Então, nós vamos ver os itens A, B e C da questão e aí já aproveitamos para explicar e relacionar cada um ao tipo correto de usina. Então, voltando à questão. A. Pode ser instalada nas proximidades de grandes centros utilizadores de energia elétrica, mas oferece risco de contaminação ambiental com seus subprodutos, lixo, além de provocar a chamada poluição térmica das águas que utiliza. Isso provoca a redução da quantidade